Boa tarde, pessoal. Estou eu em mais uma videoaula aqui com vocês, agora para fazer a correção ainda de ciências, mas do capítulo 2 da página 6, né? Alimentação para manutenção da saúde, da dieta equilibrada. Então, a primeira perguntinha lá estava falando assim, ó: assinale com um X os hábitos que correspondem a uma dieta saudável, né? E nós tínhamos cinco quadradinhos aí, né? Então, vamos lá. Consumir por volta de 6.000 calorias diariamente. Você acha que isso responde a uma dieta saudável? Não, 6.000 calorias são muitas calorias, né? Então, esse aí não corresponde a uma dieta saudável, então fique em branco. De baixo aí, tá falando assim, ó: devemos tomar em torno de 2 litros de água diariamente. Isso é correto, tá, pessoal? Independente se é uma dieta saudável ou não, né? Todos nós temos que beber pelo menos 2 litros de água por dia, ok? Então, essa é uma resposta correta, pode fazer um xizinho nessa aí do meio. Embaixo dela tá falando assim, ó: consumir alimentos do topo da pirâmide alimentar com mais frequência. Essa resposta ela é errada, mesmo porque o topo da pirâmide alimentar ela é composta por óleos, por gorduras, açúcares, né? Então, essa é uma resposta errada, então ela também fica em branco. Do ladinho aí, lá no primeiro, tá falando assim, ó: consumir alimentos da base da pirâmide alimentar com menos frequência. Então, essa aí também é uma resposta errada, né? E embaixo dela tá falando assim, ó: variar a alimentação para que possamos suprir o corpo com todos os nutrientes de que necessitamos. Essa é uma resposta correta. Lembra lá do prato colorido? Para ele poder suprir nós em todos os nossos nutrientes. Então, essa é uma resposta correta. Então, o xizinho ficou no segundo quadradinho e no quinto quadradinho. Os outros três estão errados, né? Mas aí no exercício 2, ele fala assim, ó: corrija as frases incorretas do exercício anterior. Então, a primeira frase está falando assim, ó: consumir por volta de 6.000 calorias diariamente, né? Sabemos que era uma resposta correta, 6.000 calorias são muitas calorias, né? Então, o máximo que uma diária, uma de calorias diárias que devemos ingerir é no máximo 2.000 calorias por dia. Então, a resposta correta é: devemos consumir cerca de 2.000 calorias por dia, ok? A outra aí de baixo, que estava errada, que também ficou em branquinho, né? Ela fala assim, ó: consumir alimentos do topo da pirâmide alimentar com mais frequência. Não, né? Que é onde tem os açúcares, os óleos, as gorduras. Então, nós temos que colocar assim de resposta correta: devemos consumir alimentos do topo da pirâmide alimentar com menos frequência, ok? E a outra aí, que tinha ficado em branquinho, estava falando assim, ó: consumir alimentos da base da pirâmide alimentar com menos frequência, né? E não, a resposta correta aí, a gente tem que falar assim, ó: devemos consumir alimentos da base da pirâmide com mais frequência, né? Com mais frequência, que aí são as raízes, são os cereais, tudo bem? No exercício 3, ele fala assim, ó: associe os alimentos aos seus nutrientes e a frequência de consumo pintando-os da mesma cor. Lembra que eu falei que vocês tinham que pegar 3 lapisinhos coloridos e na sequência ir pintando eles. Então, vamos lá. Começando lá com as verduras e legumes. As verduras e os legumes, né, da primeira parte. Na do meio, eles são vitaminas e sais minerais, né? Na de baixo, eles devem ser consumidos com frequência. Então, esses 3 tinham que ser da mesma cor, né? As castanhas e as amêndoas, elas são proteínas e gorduras, né? E elas devem ser consumidas com moderação, correto? Então, esses outros 3 também tinham que ser da mesma cor. E por último, os pães e o arroz, eles são carboidratos e eles devem ser consumidos em maior quantidade. Então, esses 3, eles também tinham que ser da mesma cor. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. A 4 era para vocês confeccionar uma pirâmide alimentar para a turma, né? Desenhando aí, vocês tinham que desenhar em cada patamar aí da pirâmide alimentar
o que ela tinha. Lembra que eu falei para vocês que vocês podiam consultar a apostila colorida. Então, quem desenhou lá no topinho da pirâmide, aquela parte lá de cima, quem desenhou naquela parte óleos, gorduras, açúcares e doces, tá correto, ok? Embaixo aí, na parte de baixo aí, quem desenhou leite, carnes e legumes, né, leguminosos, né, está correto também. Aí a outra parte do meio, ela tá dividida em duas. De um lado eram as hortaliças, do outro lado vocês tinham que desenhar as frutas. Quem fez isso, tá correto também, né? E a base da pirâmide é onde vocês tinham que desenhar os pães, os cereais e as raízes. Ok? Creio que essa estava fácil, né, por consultar aí a apostila colorida. Vamos lá. Na página 8, a última página, tá lá. Desequilíbrio alimentar. Ajude Marina a ligar cada alimento abaixo à sua origem. Então, são os alimentos processados, alimentos minimamente processados e os alimentos ultraprocessados, ok? Então, os alimentos processados é esse aí do meio, onde tem os pães, né? Eles são processados, né? Tem um procedimento, tem uma química aí usando neles, né? De uma certa forma. Então, eles são alimentos processados, ok? Os minimamente processados são as carnes, né? Porque geralmente tem lá um abate do animal e as carnes geralmente elas são só cortadas e levadas para o açougue, né? Elas elas têm um mínimo de um processo de químico aí nessas carnes, né? E os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que são completamente processados, né, são os salgadinhos, ok? Na 6, ele está falando assim, ó. Existem animais e pessoas que sofrem de obesidade e desnutrição. Sabendo disso, preencha o quadro abaixo com as informações que faltam. Então tá lá, obesidade. O que é a obesidade? É o excesso de peso, é o acúmulo de gordura, ok? Então, o que é obesidade? É o excesso de peso, o acúmulo de gordura, né? O que contribui para a obesidade? O sedentarismo e a má alimentação, né? Lembra que eu expliquei para você que a má alimentação ela pode ser tanto para uma pessoa desnutrida quanto para uma pessoa obesa. Então, o que contribui, né, para a obesidade? O sedentarismo e a má alimentação, né? Aí é uma alimentação rica em gorduras e em ultraprocessados, ok? E como evitar a obesidade? Exercitando e tendo uma dieta saudável, tá? E na de baixo está falando assim da desnutrição. O que é desnutrição? É a falta de nutrientes, né? Já está falando desnutrição, é uma falta, é quando não tem, né? Ou a grande falta aí de nutrientes, né? E o que contribui para a sua ocorrência? É uma alimentação, uma má alimentação, né? Uma alimentação com poucos nutrientes, né? Com escassez de alimento, come muito pouco e o pouco que come não supre o organismo, né? Então, é uma má alimentação com escassez de alimentos, tá? E como eu posso evitar? Variando a alimentação e incluindo diferentes tipos de alimentos aí para que eu possa ficar nutrida. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a correção do capítulo 2 de Ciências. Beijo!